é bom? Então se eu fosse você, eu diria para o maior número de pessoas que você puder, por favor, diga assim, convida ele para tomar o lugar que é dele, o lugar de honra, o lugar que é dele mesmo. Fala aí para essa pessoa, convida Jesus, convida o Espírito Santo nessa manhã, e abençoa essa pessoa aí, libera uma palavra de vida, de bênção sobre ela, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, querido, sempre bom, aleluia. Que bom que você está aqui, não é como eu acabei de citar aqui em oração, né? No apagar das luzes do ano de 2023, não é? E aí nessa expectativa, é normal, é natural que haja, né, no coração de cada um de nós, uma expectativa, e é importante, nós temos que ter, sabe, tem uma frase, eu ouvi muito ela lá em Nova Andradina, né, a nossa igreja irmã lá, pastor Pablo, meu amigão, e o pastor Pablo, ele colocou bem na entrada do prédio lá da igreja, muito legal, escrito assim, expectativas geram um ambiente de milagres. Eu gostei demais dessa frase. Tem que ter expectativa, meu irmão. Nós temos que ter. Se você lê as escrituras, se você medita ali no livro sagrado, você vai ver isso aí. As pessoas, elas iam, olha para mim, olha na minha direção, elas iam até Jesus com grande expectativa. Aquela mulher, por exemplo, sofrida, judiação, né, irmão? Quanto tempo ali padecendo, diz que 12 anos com um fluxo sanguíneo, né? E ninguém pode fazer nada por ela. Vocês lembram disso? Vocês lembram? A Bíblia chama ela, né? Ela é apresentada para a gente pelo seu sofrimento, pela sua dor, né? O que caracteriza ela ali é a sua enfermidade, diz a mulher do fluxo de sangue, olha isso, né? Mas diz a palavra que essa mulher tinha tanta expectativa no coração dela, que ela dizia consigo mesma, olha isso, ela dizia para ela mesma, ela dizia consigo mesma, durante todo o percurso, todo o caminho, não sei qual foi o percurso, o caminho, quanto tempo ela levou para chegar diante de Jesus, mas a Bíblia diz, irmãos, que ela ia dizendo consigo mesma, ela ia falando assim, se eu tocar, nem que for na pontinha da roupa desse homem, do vestido, né, do manto desse homem, eu vou ficar curada, e ela ia dizendo, sabe, outra coisa, teve obstáculos, houveram barreiras, sabe, por quê? Existe todo um contexto, eu não vou falar aqui, não é a mensagem, mas eu sinto no meu espírito, no meu coração de falar isso para você, essa mulher, irmão, ela teve que enfrentar uma série de questões, imagina, ela era marginalizada, ela não podia estar ali, vocês sabiam disso? Ela não podia estar ali, a situação dela não permitia ela estar ali, não é? Uma mulher que vivia nessa condição, mas ela tinha expectativa, então olha na minha direção, deixa eu falar, olhando nos seus olhos aqui, oi, que bom que vocês estão aqui, tudo bem? Tá ali a moça, eu pensei que você estava aqui e ela não tinha vindo, aí eu já ia brigar, já. Que bom, escuta isso aqui, escuta isso, essa mulher, ela tinha expectativa, isso fez toda a diferença, a Bíblia diz que quando ela tocou na orla do manto de Jesus, na orla, na pontinha, sabe, querido, a Bíblia diz que naquele exato momento, imediatamente, saiu o poder de Jesus, virtude, é a virtude, o poder de Jesus, e entrou naquela mulher, e ela ficou curada. Vale a pena ter expectativas, amém, povo de Deus? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Que bom que você está aqui. O Rodrigo já fez a vez, né? Já agradeceu você que é nosso convidado, você que está aqui conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, que você veio aí passar esse tempo conosco nessa manhã de domingo, último dia do ano de 2023, né? E nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez, mas com os olhos, né? Como disse o apóstolo Paulo, eu esqueço das coisas que ficam para trás. Essa semana eu conversei com alguém, é um momento assim que acontece demais, né? As pessoas elas trazem consigo às vezes o peso, trazem consigo ali muitas vezes um fardo, né, querido? Talvez você estava assim, a pastora falou muito sobre isso aqui, então não vou entrar nessa questão, mas sabe, arrependimentos, por quê? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz, né? Por que eu disse, e etc e tal. Querido, eu quero te dar uma palavra de conselho, lógico que não é minha, fazer as palavras do apóstolo Paulo minha agora. Esqueça das coisas que ficaram para trás, prossiga rumo ao alvo, sabe, nosso carro, você sabe lá, no seu carro, a gente tem assim um para-brisa gigante diante de nós, porque para dirigir você precisa ter uma visão boa, daquilo que está diante de você, sim ou não, igreja? Sim ou não, povo de Deus? Então, tem um para-brisa grande, tem lá também um retrovisorzinho, não tem? Só que ele é pequenininho,
Lógico, faz parte, de vez em quando a gente tem que fazer uma avaliação, a gente tem que olhar para trás, a gente tem que olhar no retrovisor e falar assim, puxa vida, bati naquele buraco ali, podia ter desviado dele, vou ficar mais atento. Mas para você não bater no buraco que vai aparecer pela frente, o que você precisa fazer? Você precisa olhar para frente. Você aprende, vou ficar mais atento. Esse é o aprendizado, não é? Precisamos aprender. Agora, irmão, o que você vai fazer? Vai olhar para frente, vai olhar para frente. Vamos olhar para frente, povo de Deus? Vamos olhar com muita fé e com expectativa. Tenha expectativa no seu coração. Amém? Querido, eu quero começar então uma palavra para você, né? Sempre essa palavra, ela tem assim um cunho, penso eu, tá? Que ela tem até um cunho profético, né? Ela é como se fosse uma palavra assim, de direcionamento de Deus para as nossas vidas, para o próximo ano, e eu estou crendo nisso. Isso aqui já está queimando, ardendo no meu coração, já faz bastante tempo, não é de agora não, que eu venho orando, falando, Deus, o que o Senhor quer fazer com a sua igreja, o que o Senhor quer fazer conosco, o Senhor quer fazer comigo, nesse próximo ano, e Deus vinha falando comigo muito, uma palavra, daqui um dia essa palavra vai estar aqui, tá? Vai estar aqui, igual estava no ano que passou, a gente tirou faz um tempinho, né? 2023 foi o ano do que mesmo, irmãos? Um ano da visão, e nós falamos muito sobre visão. Visão é onde tudo começa a partir de tem que ter uma visão. Se você não tem uma visão, para onde você está indo? Qual que é o seu destino? Então, tudo passa por uma visão. Nós vamos desprezar isso de jeito nenhum, pelo contrário, a gente vai revisitar esse negócio de vez em quando, amém, povo de Deus? De vez em quando a gente vai parar, falar assim, opa, será que eu não estou me perdendo da visão original? Será que eu não estou me desviando, né? Eu não estou me desviando, eu sempre faço menção, tive o privilégio de conhecer o Dr. Howard Dayton, né, que é o fundador do CRAU, que é o maior ministério de finanças do mundo, né, e aí nós fizemos um treinamento com ele lá em Pompeia, na Universidade da Família, muitos anos atrás. E eu lembro, aquilo me marcou, olha irmãos, faz tantos anos, já faz, mais de 15 anos, mas aquela frase me pegou. De vez em quando a gente está num lugar assim, você está aqui, uma palavra pega você, a gente tem que ficar atento. Aquela palavra me pegou. O Dr. Howard, ele contou uma história, ele falou assim, olha, quando eu assumi o ministério, o CRAU, ele era o fundador do CRAU, ele era um ministério pequeno, mas tinha um outro ministério que era assim, um ministério de nível assim, abrangia todos os Estados Unidos, muito grande, só que o fundador desse outro ministério, também de ensino sobre finanças, o fundador, ele estava para morrer, ele tinha um câncer terminal, Dr. Larry Burkett, lembro assim, claramente, até porque esse homem foi conhecido, né, tem livros, e aí, diz que o Dr. Larry escolheu o Howard para assumir aquele ministério, fazer uma fusão, o CRAU, que era pequenininho, sem muita expressividade, e esse ministério, que eu não lembro o nome agora, do Dr. Larry, que era muito grande, e aí, foi um processo, onde o Dr. Larry, ele caminhou com o Howard Dayton, né, e aí, diz que num momento assim, no apagar das luzes, que o Dr. Larry chamou o Howard e falou assim, Howard, vou te dar uma orientação. Ele era um cientista da NASA, ele trabalhava na NASA, o Dr. Larry Burkett. E aí, diz que ele falou assim, Howard, lá na NASA, quando a gente vai mandar uma sonda espacial, vai mandar um foguete lá para cima, os cálculos, eles são extremamente precisos, eles precisam ser extremamente precisos. Sabe por quê? Porque se a gente, aqui embaixo, a gente errar e a gente desviar um pouquinho da rota, aqui de baixo, um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver a minha mão aqui fazendo esse, né? Desviou um pouquinho. Aqui pode não parecer tanta coisa. Esse pequeno desvio aqui. Mas lá em cima, a gente vai chegar muito fora do nosso objetivo, muito fora do nosso alvo. Aquilo me fisgou, irmãos. Aquela palavra me pegou. Então assim, Deus tem uma visão para nós. Amém, povo de Deus? Por isso a gente precisa revisitar ela, a gente precisa se lembrar dela, não é? É como está escrito lá, Abacuque capítulo 2, foi até o texto-chave que a gente usou para falar sobre esse tema, né? Quando o Senhor fala com o profeta, fala para ele assim, escreve a visão bem grande, escreve ela em letras bem grandes, letras garrafais, até quem passa correndo consiga ler, para olhar e falar assim, essa é a visão, para a gente não se desviar daquela visão que Deus tem nos dado. Amém? Agora esse ano, irmãos, nós vamos acrescentar algo a essa palavra, né? Vamos dizer assim, a esse tema, né? Esse ano vai ser um ano, Deus tem falado no meu coração, e eu vou apertar você, no bom sentido, tá? Eu vou apertar você.
esse ano vai ser um ano de maturidade. É um ano de maturidade. Vai requerer de mim, vai requerer de você, vai requerer de todos nós uma maturidade maior. Né? Deixa eu te falar uma coisa, você já sabe, você já me ouviu, e pode parecer clichê e frase de para-choque de caminhão. Mas olhe bem para mim aqui, de tudo que eu falar para você aqui agora, se você gravar isso, se você não gravar, escreve aí para você não esquecer. Irmão, irmã, e você, nosso caro convidado, escuta isso, o que trouxe você, o que me trouxe, o que nos trouxe até aqui, presta atenção, o que nos trouxe até aqui, em todos os sentidos, tá? Faz aí, faz essa reflexão, em todos os sentidos. Casei esse ano, glória a Deus, amém? Ô glória, né? De vez em quando eu vejo uns falando assim, nossa, Jesus tem que voltar, mas ele não pode voltar antes de eu casar. Você já casou aí, ó, glória a Deus. Você já viu? Tem gente que fala desse jeito. Oh, meu Deus, sabe de nada, né? Então, as crianças falam umas coisas dessas. Eu e as bobeiras minhas já. Ai, vocês não oram por mim, dá nisso. Aí, ó. Irmão, né? Tantas coisas, né? Que trouxeram você. A pastora citou aqui, gente que batizou esse ano. Que bênção. Tem alguém aqui que batizou esse ano, desceu as águas? Olha quanta gente. Olha, descer as águas. Descer as águas. O que é descer as águas? Descer as águas é a confirmação, não é? É aquele ato de realmente, onde você assume publicamente, você declara publicamente, você professa publicamente a sua fé. Eu sou de Jesus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Uau, glória a Deus, glória. Vamos aplaudir Jesus pelos nossos irmãos que batizaram esse ano? Que bênção, aleluia, que vitória, e tantas outras, né? Situações aí que você pode dizer, olha, Ebenezer, não é? Até aqui, nos ajudou o Senhor, glória a Deus, mas eu tenho essa palavra e eu preciso falar, eu preciso ser muito franco com você, olhando nos seus olhos, por favor, olhe para mim, olhe aqui para mim, deixa eu te dizer, o que te trouxe até aqui, o que nos trouxe até aqui, não é o suficiente, vou repetir, olhe para mim, não é o suficiente para nos levar adiante, para nos levar onde Deus quer que eu, você, que nós cheguemos. Olha aqui para mim, vou repetir, não é o suficiente, não é, para alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, aquilo que Deus tem para você, Ele já preparou, a grande questão é, irmão, me parece que às vezes, por mais que Deus preparou, por mais que Deus prometeu, e Ele é fiel é Deus, para cumprir aquilo que prometeu, mas muitas das vezes, o que tem sabotado, o que tem impedido, ou, vou falar na melhor das situações, sabe, o que tem adiado, sabe, está adiando, puxa vida, mas tá irmão, está adiando, está demorando, mas sabe por quê? É porque muitas vezes, você, nós não estamos preparados. Nós precisamos nos preparar. Não é porque a oportunidade não vem. Não é porque a oportunidade não bate na nossa porta. Às vezes tem gente que fica reclamando, a oportunidade não chega para mim, parece que chega para todo mundo. Parece que para os outros é mais fácil. Sabe, querido, muitas vezes não tem a ver com a oportunidade não bater na sua porta. Mas é você, nós estarmos preparados. Amém, povo de Deus? Eu estou apertando muito? Está doendo demais? Podemos continuar? Então assim, meu irmão, se prepara. Vamos nos preparar. Vamos parar de desculpa. Desculpa é coisa de criança. Desculpa é coisa de menino. É coisa de menino que sabe, meu Deus do céu, agora a Rihanna já está mocinha, né, a Rihanna já está uma mocinha, coisa mais linda do mundo, cada dia eu fico mais encantado. Esse dia eu falei um negócio, a pastora ficou, eu falei assim, amor, não sei não, mas se eu fosse menino na época, e ela eu sei, agora eu estou achando que eu ia namorar com a Rihanna, ficou brava, que é linda, irmão, uma princesa, já está uma moça, mas assim, escuta isso, né? Quando é muito novinho,
A gente é expert em ficar dando desculpa. É culpa dele, não é assim? É culpa do meu irmão, culpa da minha irmã, e assim, sabe? Sempre é culpa dos outros, sempre a gente vai achar um vilão, sempre a gente vai achar uma desculpa, sempre vai. Deixa eu te contar uma coisa, isso é coisa de menino, isso é coisa de gente, vou melhorar, para fazer mais sentido para você, olhe bem para mim aqui, isso é coisa de gente imatura, é imatura, não tem maturidade, sabe, irmão? Eu aprendi isso faz muito tempo, graças a Deus, eu tive uma experiência que fez eu refletir sobre isso, há muitos anos atrás, e depois eu lendo, estudando, e aí nós tivemos aqui o curso Hombridade, né, o curso Homem ao Máximo, né, do currículo Hombridade, e lá o Dr. Cole, ele sintetizou esse pensamento que eu tinha em uma frase. Eu falei, nossa, que frase, por que eu não disse ela? Por que eu não falei ela? Mas o Dr. Cole, ele conceitualizou algo que eu já acreditava. Eu só não sabia dizer com aquelas palavras, mas daí, fazendo o curso dele, eu pude dizer com aquelas palavras e nunca mais me esqueci daquelas palavras. Sabe, eu tive uma experiência há uns mais de 15 anos, tudo é mais de 15 anos agora, irmão, eu estou meio perdido nesses tempos, sabe, acho que talvez faz mais de 20, não, faz bem mais de 20, faz mais, meu Deus do céu, né? Eu estava pregando numa igreja, pregando lá no Molive, na época a casa de oração para todos os povos, ainda era lá, vocês nem sabem, né? Era lá onde hoje é o restaurante, de vez em quando eu vou comer lá naquele restaurante, eu levo aí, os preletores que vêm de fora, eu levo para comer lá no Tanabis, né? Eu falo, aqui é a igreja que eu me converti, vamos comer? Que era lá, naquele espaço, né? O prédio da igreja era lá, né? E aí, irmão, eu estava pregando uma tarde lá, e aí veio um senhor, hoje talvez, porque eu era muito menino. Quando você é menino, você olha para uma pessoa de 40, 50 anos, você tem 20, e eu não tinha talvez nem 20, tá? Eu acho que não tenho certeza. Mas aí, chegou aquele senhor, depois do culto, sabe, aquele monte de gente para orar, e conversar, e aconselhar, e etc, e tal, aí veio aquele senhor, que devia ter, acho eu hoje, que ele devia ter aí os seus 50 anos de idade, tá? Acho, e aí ele começou a abrir a vida dele para mim, a contar a sua trajetória, e eu poderia dizer que não era bem uma trajetória, era uma tragédia de vida, uma tragédia, só decisões erradas, irmãos, só decisões erradas, jogou tudo fora, família, tudo, eu me lembro, faz tantos anos, e eu me lembro de eu terminar aquele momento ali, orei por ele, aconselhei ele, sabe, e eu saí dali com aquela sensação, falei, meu Deus, está muito errado isso, esse cara ele tem mais do que o dobro da minha idade, mais do que o dobro, e aí, irmão, quando eu fui, e eu pensava muito nisso, falei assim, poxa, uma pessoa de idade, porque a gente sempre tem essa coisa, né, a pessoa cabeça branca, a gente fala assim, é experiente, sim ou não? A gente tem essa ideia, sim ou não? Só que a gente está equivocado, porque nem sempre, o Dr. Cole, ele explicou esse negócio, ele conceitualizou, eu falei, aí ó, é isso que eu penso, o Dr. Cole no Homem ao Máximo, ele diz o seguinte, com os anos vem a idade, vou repetir, com os anos vem a idade, a maturidade, ela vem da pessoa assumir as responsabilidades, eu vou repetir, ninguém anotou, eu não sei porque, eu acho que vocês são bons de memória, viu, irmãos? São bons de memória, porque se fosse eu estava anotando esse negócio aí, e depois eu ia repassar, e olhar e falar, é isso mesmo, com os anos vem a idade, mas a maturidade vem com assumir as responsabilidades, é assumir, é encarar, é lidar com as situações, é se tornar uma pessoa cada vez mais e mais responsável, é o que o Dr. Cole fala, e que explicou para mim, sabe por quê? Porque eu já encontrei homens de 50, 60, até mais, sou pastor há bastante tempo, né, irmão? Então já lidei com muita coisa, até mais, imaturos, olha aqui, imaturos, meninos, inconsequentes, imagina só um homem com 60 anos, era para pensar, porque as consequências para ele, a coisa pesa mais, ele não tem mais muito tempo de vida, quando você é novo, é da natureza, não que deva ser, mas é da natureza ser inconsequente,
tenho tempo pela frente, que é o que todo mundo pensa, forever young, né? Jovem eternamente. Mas um homem de 60 anos, eu já vi homens, e vejo hoje, homens, no sentido genérico, porque tem mulheres também, totalmente imaturos, 50 anos de idade, só que eu já vi, de verdade, no meu ponto, a maneira de eu falar, garoto, a gente trata, hoje eu trato um cara de 20, chamo de garoto, ô menino, meu Deus do céu, quer dizer que eu também estou velho, né irmãos? Tá bom, muda de assunto, escuta, 20 anos, 20 anos, mas é maduro, pensa nas consequências, é alguém que não age precipitadamente, é alguém que precisa tomar uma decisão importante, alguém que precisa decidir por um rumo, por um caminho que vai custar muito para ele, sabe o que ele faz? Ele busca ajuda, ele busca conselho, como diz as escrituras, o sábio já disse isso lá em Provérbios, disse assim, um homem sábio, ele se cerca de gente que pode ajudá-lo, gente que pode aconselhá-lo, alguém que busca conselho, a sabedoria no conselho, olha que coisa, 20 anos, em contrapartida um homem de idade, um menino, e mulheres também, parece que esse tempo, essa geração, está sendo marcada por isso, imaturidade, e nós como igreja, nós não podemos aceitar um negócio desse, amém povo de Deus? Diga comigo assim, diga, como igreja nós não aceitamos isso, vocês têm certeza disso? Vocês estão na dúvida? Vocês não estão gostando não? Né? Diga assim, como igreja nós não aceitamos isso, fala para alguém perto de você, fala assim, ó, a gente não aceita isso não, essas meninices aí ó, meninice, vamos pegar a Bíblia, para vocês não acharem que, o pastor ele fica lá vociferando lá, falando dele mesmo, não sou eu que falo isso não, pega 1 Coríntios capítulo 13 aí, né? Isso aqui está calcado irmão, isso aqui está fundamentado na palavra, né? Você acha que eu ia trazer para você, dizer para você que 2024 é o ano da 2024 é o ano da maturidade, você acha que eu ia dizer isso da minha cabeça? Misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, não sou louco não, né? Para algumas coisas, capítulo 13, pegue comigo o verso de número 11, verso 11, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, só lembrando, irmão, peço licença para vocês, porque eu estou falando sobre dons, vou falar sobre o fruto do Espírito, etc, mas esses 2 domingos são diferentes, vocês entendem isso? Vocês entendem isso, né? Esses 2 domingos são diferentes, então assim, a gente deu um break aí, né, e depois a gente retoma a falar desse assunto aí, mas já adiantando para você, ó, se debruce sobre esse tema, leia bons livros, né? Lá na célula, a gente estava, pessoal, é isso, aquilo, eu falei, meu filho, se vira, vai ler, cara, vai ler, pessoal, tudo aí, ó, que a última terça-feira, anotando os livros sobre esse tema, sobre os dons do Espírito Santo, falei, ó, tem esse aqui do Kenneth Hagin, tem esse aqui, foram bênçãos na minha vida, eu creio que vão ajudar você também, você tem que estudar também, né, para ficar tudo, né, quando você é bebezinho, quando você é criança, né, você faz a papinha, você faz lá a raspinha, e vai e bota na boquinha, mas chega uma hora, que nós vamos ler o que a Bíblia diz aqui, chega uma hora que você tem que falar, não, ó, eu preciso me alimentar, eu preciso, né? Olha o que diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, capítulo 13, verso 11, mas antes de ler o texto com você, fala assim comigo, diga assim, olha, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor, é uma espada, mais cortante, do que uma espada de 2 gumes, lancei, não, perdão irmãos, fala assim, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede, nessa manhã, amém, me perdi aqui, mas não tem problema, você já sabe, tá bom, pega lá capítulo 13, verso 11, diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, depois eu vou ler numa outra versão, que essa palavra que pensava, talvez ela não corresponda bem,
né? Porque logo depois vai falar raciocinava, né? Que é a palavra grega aqui, que sobre raciocínio tem a ver com essa capacidade lógica, tá bom? Então aqui, essa palavra aqui, pensava, ela é mais, porque no grego tem dessas coisas, tá, irmão? Só para você entender, mas aqui é mais sentia, é sentimento. E, irmãos, hoje eu vou pegar um pouquinho nisso aí, se o tempo me permitir. Então, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava ou sentia como menino e raciocinava como menino. Isso é coisa normal, é coisa de menino. Você é menino. Quando eu era menino, era assim que eu me comportava. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Meu Deus, da sabedoria e graça. Deixei para trás as coisas de menino. Há tempo para tudo, diz a Bíblia, não é, irmãos? Sim ou não? Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Há um tempo para todo propósito. Sabia que existe um tempo, olhe para mim, existe o tempo de você ser menino. Existe o tempo, faz parte. É o tempo daquela infância. É aquele período de muito aprendizado, não é? Muita experiência. E é o tempo da imaturidade. É um tempo onde a gente não tem, né? Todo, vamos dizer assim, todo o arcabouço, a gente não tem as experiências, a gente não tem ainda. Então você está formando, você está se desenvolvendo. Normal, faz parte. Essa palavra aqui, ela tem um alcance assim, que ele é bem plural. Tem gente aqui, irmão, ô meu filho, você é criança, espiritualmente falando, na fé, você é criança, e você vai viver esse período que faz parte, é o período mesmo, criança, enquanto é criança, você vai falar, você vai sentir, você vai raciocinar, igual uma criança. Então assim, entenda essa mensagem, não estamos forçando nada, a gente não pode forçar as coisas, há um tempo certo para tudo, se forçar, não fica gostoso. Você já comeu uma fruta que ela foi amadurecida à força, às pressas, foi feito ali algum processo, existem várias formas, né? Mas que forçou aquela fruta a ela amadurecer antes da hora? Quem já viu isso? Quem já viu? É gostoso? Normalmente? Ela não dá o sabor que ela pode dar. Então existe o processo que é o tempo natural, tá bom? Então entenda, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Uma boa parte aqui, né? O fato de você ser pastor de uma igreja há muito tempo, né? Ela te dá essa oportunidade. Você conhece as pessoas, você caminha próximo, você sabe, né? Então isso me autoriza a olhar e dizer assim: meu irmão, já não é mais tempo, já não é mais a hora disso aí, esse tempo já passou na sua vida, você tem que entrar num novo tempo. Você quer chegar onde Deus quer que você chegue? Você quer de fato e de verdade alcançar aquilo que Deus quer que você alcance? Porque Deus quer. A questão aqui, meu irmão, tem a ver não. A vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é maravilhosa, ela é agradável, diz as Escrituras. Como é bom ouvir textos como esse. Olhe na minha direção, quando ele diz para mim assim, eu sei os pensamentos que tem a respeito de vocês, é pensamentos de paz, não é de mal não, eu quero dar para vocês o fim que vocês desejam. Glória a Deus. Deus diz: meus pensamentos são mais altos, meus caminhos são mais altos. O problema não está com Deus. As promessas de Deus são maravilhosas, amém, povo de Deus? São ricas, são maravilhosas, e o nosso Deus é fiel. A coisa agora, ela passa muito por mim, ela passa muito por você. Sabe, irmão, eu não vou me deter nesse contexto, mas só para te explicar. A imaturidade de Moisés trouxe um custo para o povo. Um líder tem que amadurecer. Às vezes é na pressão, ser apertado. Eu vou contar uma coisa para vocês de uma maneira muito superficial. Esse ano foi o ano que eu fui mais apertado na minha vida. Olhe para mim. Esse foi o ano que eu fui mais apertado.
Você talvez nem notou. Eu sou bom de disfarçar. Eu sou bom. Né? Eu segurei a onda. E esse ano, olha para mim. Esse ano, meu irmão, eu fiquei assim, praticamente o ano de 2023, num modo que se chama modo manutenção. Modo manutenção. Vamos fazer a manutenção, vamos tocar, respira fundo, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Ufa! Sabe, queridos? Só que eu vou te contar uma coisa. Esse é o ano, eu tenho certeza, que é o ano que eu mais amadureci. É o ano que eu mais cresci. Eu não tenho dúvida disso dentro de mim. É o ano que eu mais cresci, é o ano que eu mais amadureci, porque foi o ano onde eu vivi a maior pressão de toda a minha vida, desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu comecei a entender a vida, a ver as coisas. Esse ano foi o ano mais pesado para mim, mais pesado para mim. Eu e Jesus sabemos. Você não precisa saber. Nunca pesei sobre você. Tinha dia que eu vinha para cá bravo, você deve ter percebido, né? Que eu estava assim, com a gota serena atacada, pregando bravo. Você percebeu? Né? De vez em quando assim, e tal. Tenha paciência comigo, porque eu tenho paciência com você. Você de vez em quando também está um chato de galocha e eu passo por cima. Não é? Então você também tem que ter paciência comigo. Mas foi um tempo assim, irmão, eu digo para você. Um tempo que eu acredito que foi um tempo que Deus estava forjando, porque o aço ele só é forjado em meio ao fogo. Quanto mais forte você vai ficar, mais fogo vai ter que ter. Mais fogo vai ter que ter. E foi para mim. E foi para mim. Só que deixa eu te contar uma coisa, que eu de todo o meu coração, tô assim apegado e crendo demais. O que Deus vai fazer, nesses próximos dias, nesse próximo ano, em mim, em você, e por mim, por você, e através de mim, através de você, não se compara com nada que nós já vivemos. Não se compara. Você vai provar, você vai experimentar de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso tem a ver com o tipo de resposta que você vai dar para Deus. Isso tem a ver, meu querido, meu irmão, minha irmã, isso tem a ver com as escolhas que você, que eu, que nós vamos fazer nesse próximo ano. E se você, se eu, se nós quisermos manter esse comportamento de menino, não tem problema. Moisés foi muito interessante. Um dia, ele entendeu que Deus tinha um grande propósito na vida dele. Quem crê que Deus tem um grande propósito na sua vida, assim, fala aleluia. Faz assim como fala glória a Deus. Deus tem. Deus escolheu você. Você acha que Deus escolheria você à toa, meu irmão? Você acha? Ele tem um propósito na sua vida. Maravilhoso. Maravilhoso. Igual um pastor, que ele vai estar aqui conosco agora ano que vem, só que aconteceu uma situação, ele não vai poder estar na data que ele estaria. E aí quando eu estava falando com ele falou assim, misericórdia, quem sou eu para estar aí? Você, e começou a me gabar. O cara é pastor de uma igreja gigante lá em Picos. O que Deus fez através daquele menino, pastor Igor, a gente chama ele da águia do sertão, coisa mais linda do mundo que Jesus fez através da vida dele, né? Quem sou eu e não sei o que. Aí eu peguei com todo o amor, né? Com todo carinho, falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, não diga isso. Jeremias capítulo 1, verso 5, o Senhor disse, fui eu que escolhi você. Foi eu, não diga que você é uma criança, porque onde eu mandar você, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Eu coloquei autoridade na sua vida. Aleluia. Meu irmão, Jesus escolheu você. Jesus te escolheu. E como está escrito, olha na minha direção, está escrito, Jesus falou, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. Mas Jesus deixa claro que Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele nos escolheu com um propósito, um grande propósito. Ele diz, eu dei a vocês o meu nome, eu vos nomeei, você está nomeado pelo próprio Senhor Jesus, aleluia. Você é um agente do Senhor, você é embaixador do reino de Deus, querido. Você não vai no teu nome, você vai no nome dEle. É no nome de Jesus que nós vamos, amém?
Jesus disse: eu nomeei você. Sabe para quê? Para que você seja muito frutífero. Para que você dê, diga comigo, muitos frutos. Fiquei tão feliz hoje que nós fomos ouvir a mensagem da Camilinha. Camila está aqui. Deus permitiu que ela ficasse aqui conosco um tempo, né? Começou a jornada dela, batizamos ela, né? E foi caminhando, casei, fiz a cerimônia de casamento dela, só que aprove a Deus levar ela lá para o Rio Grande do Sul, né? Lá nos Pampa, está lá naquela terra fria, e Jesus continuou cuidando dela. A gente foi caminhando assim, né? Trazendo uma palavra de conselho para ela, até que ela conseguiu ali, como eu fugiu a palavra agora, irmãos, ela foi para uma igreja lá, né? Está servindo a Jesus numa igreja lá, começou a crescer. Ela falou: achei tão interessante que ela fez um curso de maturidade espiritual. É isso? Olha que bonito isso aí, que curso legal, né? Aí nós ouvimos hoje, a pastora falou: nossa, ela mandou semana passada, mas aí foi no dia 24, era tanta mensagem, aí a pastora estava olhando e falou assim: meu Deus do céu, né? Mas entre tudo que ela falou, ela falou assim: eu estou feliz demais, sabe por quê? Porque nesse ano de 2023, eu dei um fruto. Eu ganhei uma moça para Jesus. A cabeleireira dela. Ô meu irmão, você não ganhou ainda sua cabeleireira para Jesus? Você não ganhou seu cabeleireiro? Ah, ele já é crente, então vai em outro, para de cortar com ele. Fala para ele: ó, vou em outro. Eu parei, eu estou indo em outro agora. Né? Vai no outro. Vai no outro. Procura um não crente. Prega para ele. Não precisa chegar falando, não. Começa, sabe, chegando perto dele, perto dela, e vai, na hora que você vê, essa pessoa está servindo a Jesus, ela está convertida, glória a Deus. Deixa Deus usar você, mas não é só lá no cabeleireiro, não, na cabeleireira, aonde Deus te levar, você foi escolhido por Ele, Deus escolheu você, amém? E Ele disse que, eu escolhi você com um propósito, para que você vá e dê muitos frutos. Moisés sabia disso. Moisés entendeu que toda a história dele tinha um sentido. Nada foi por um acaso na vida dele, porque nada é por um acaso, amado. Amém, povo de Deus? Você precisa entender isso. Até a tua dor, meu irmão, até as tragédias da sua vida, elas têm um propósito. Elas têm um propósito. Eu falei para Temes agora há pouco, falei: olha, tem coisas que eu não consigo, né, entender, explicar, mas eu continuo crendo, é igual José, vai entender. Por que os irmãos do camarada vendeu ele, traíram e venderam ele, jogaram ele numa cisterna, aí ele foi vendido como escravo lá para o Egito, foi trabalhar na casa de Faraó, sofreu barbaridade porque o menino era bom, o menino era santo, não queria sair com a mulher do patrão, e a mulher acusou ele injustamente, aí foi jogado no calabouço, foi levado para a prisão, e continuou bonitinho, fazendo tudo direitinho, e parece que tudo ia dando errado, irmãos. Tudo ia dando errado, até o momento, até a hora. Deus tinha programado tudo. Ele saiu lá do calabouço e foi sentar no trono, lá no palácio. O segundo homem mais importante. Glória a Deus. Moisés sabia, irmão, que tinha um propósito na vida dele. Tudo que ele passou, toda a situação, né, ter sido colocado no rio Nilo, vocês conhecem a história, não vou aqui, mas só para você entender. A Bíblia diz que ele entendeu que Deus livraria o seu povo através da vida dele, e é verdade. Só que ele não tinha entendido o momento, o tempo, e ele precipitou. Às vezes a gente se precipita. Alguém aqui já se precipitou? Já fez bobagem? Ainda bem que eu não estou sozinho nessa. Eu gosto quando vocês fazem isso, porque daí eu falo: ufa, ainda bem, porque eu achei que o único asno que tinha aqui era eu. Então tem outros também, né? Ainda bem, tem mais gente aí que fez bobagem nessa vida. Querido, preste atenção. Moisés, ele se precipitou. Ele achou que as coisas iam acontecer por meio da força dele, do braço dele. Foi lá, matou o egípcio. Que tragédia. Ah, irmão, isso atrasou o propósito. Atrasou o propósito. Aquilo que era para ter acontecido com 400 anos, demorou 430 anos. 30 anos de processo, espera. 30 anos, às vezes acontece. Você acha que comigo já não aconteceu isso? Aconteceu. Mas isso não anula o propósito. Isso não anula que Deus escolheu você, amém? Deus tem um plano na sua vida e através da sua vida. Chegou o momento onde Moisés estava maduro. Ele não era mais aquele menino.
Ele não era mais aquele garoto que achava que ele fazia e acontecia. Eu vou dar, desculpa usar essa expressão, não é de púlpito, né, meu irmão? Mas é para você entender, fala um português que você entende bem. Vou dar porrada em todo mundo, vou resolver, vou fazer na força do braço. Ele entendeu, pelo contrário, aí ele foi para outro extremo. Não, eu não, de jeito nenhum, sou nada, não sou ninguém, não sei nada. O homem era formado em Harvard, irmão, da época era Harvard, da época, né? O homem era assim, o supra-sumo. Entendia de tudo, disse que ele era formado em toda a ciência e a arte da guerra dos egípcios, que era o maior império que tinha na época. Então, assim, mesma coisa do cara ser dos Estados Unidos lá e ser o general lá, 5 estrelas. Imagina, o homem era. Só que aí, todo o processo fez ele entender que não era. Fez ele entender que ele precisava depender de Deus. Ele precisava saber que quem faz é Deus. Escute aqui, você, eu, nós precisamos de uma vez por todas entender que é Deus que faz, meu irmão. Não sou eu, não é você. Sabe, talvez a principal característica de alguém maduro, de alguém que alcançou a maturidade, essa pessoa, ela caminha em total e completa dependência a Deus. Dependência de Deus, sabe que é Deus. Se Deus não fizer, não adianta, irmão. Se Deus diz não, não adianta eu dizer sim. Se Deus diz sim, não adianta eu dizer não. Porque Ele é Deus. Maturidade tem a ver com isso. E é para lá que Deus quer nos levar, amém, povo de Deus? Pega o santo livro aí, abra comigo, Efésios. Eu quero continuar com vocês falando sobre isso. Nós vamos nos debruçar sobre esses textos nesse ano de 2024, tá? Lemos capítulo 13, guarda isso aí, nós lemos o capítulo 13, o verso 11, o que fala o capítulo 13, verso 11? Quando eu era menino, eu tinha comportamento de menino, resumindo, né? Eu falava, eu sentia, e eu raciocinava como um menino. Mas eu deixei dessas coisas, sabe por quê? Porque eu cresci. Deixei para trás as coisas de menino. Então esse ano vai ser muito, muito pertinente isso aí. Capítulo 4 de Efésios, a partir do verso de número 11. Meu horário já está indo e eu vou usar esse texto aqui para te esclarecer algumas coisas. Esse ano vai ser uma bênção nesse lugar, irmão, vai ser tremendo. Deus tem preparado algumas coisas assim, você vai ver. Nós nunca, em toda a história da nossa igreja, né, temos mais já de 20 anos, nós nunca tivemos em toda a história pessoas do quilate que nós vamos ter aqui durante esse ano de 2024. Eu acho que vai ser difícil o domingo que eu vou pregar aqui. De verdade. Estou preguiçoso. Brincadeira, irmão, brincadeira, eu amo isso aqui. Vocês não sabem o tanto que eu amo pregar, irmãos. Eu amo pregar. Eu amo mesmo, de verdade. Eu amo ministrar, né, a palavra, eu amo. Mas, irmãos, esse ano vai ser assim, um ano onde Deus nos deu o privilégio. Você lembra aquele pastor que eu falei para vocês, que eu pedi para vocês orarem, o Hernani? Quem lembra? Quem lembra? Só? O resto estava onde? Por isso que eu falo, vocês não lembram das coisas, irmãos. Vocês ouvem, mas vocês não lembram, porque vocês têm que anotar as coisas. Eu falei, ora pelo pastor Hernani Santos, para ele estar aqui, é um dunamis, um homem. Irmão, ele confirmou que vai estar aqui conosco. Ele vai estar aqui, em maio ele vai estar aqui, né? Nós vamos ter a conferência de avivamento, e ele vai estar aqui. Até alguém mandou, o Carlos mandou, pastor, estava assistindo aqui uns vídeos dele, estava assistindo aqui umas ministrações desse homem, é uma coisa extraordinária mesmo, é extraordinário, extraordinário, vai estar conosco aqui nesse próximo ano, mas vai ter muita gente assim, de altíssimo quilate, que vai estar aqui ministrando a gente. Eu vou explicar para você dentro do contexto bíblico. Pega aí capítulo 4, verso 11, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 4, verso 11. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui fala dos dons ministeriais. Não vou me deter aqui, esse assunto é um assunto profundo demais, irmãos. É um assunto assim, né? Mas assim, isso aqui fala, lembra que nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo?
Existem dons espirituais. Nós lemos uma lista que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vocês lembram? Vocês lembram? 9 dons, nós falamos de 9 dons. Não expliquei, só li com vocês, comentamos que é o desejo de Deus nos presentear. Não é? Dom significa presente, né? E conforme a vontade do Espírito Santo. Então nós falamos lá, os 9 dons. Né? Os 9 dons, vocês anotaram, eu sei que vocês sabem agora já de cor, os 9 dons espirituais lá de 1 Coríntios, capítulo de número 12, tá bom? Agora aqui está falando de dons que são dons, diga comigo, ministeriais. É outra categoria, irmãos. E é o próprio Espírito que faz isso aqui também, não é? Diz aqui, ó, ele designou, é Deus, a vontade soberana de Deus que faz isso. Ele designou, até o versículo anterior, muito interessante, fala assim, ó, 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Na verdade, esse versículo aqui, ele vem junto, vem na esteira do versículo de número 8. O 8 diz assim, ó, fala assim, ó, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Isso fala da obra redentiva. Quando Jesus redimiu o homem, ele fez algo. Ele levou cativo os cativeiros. Tem um significado isso aqui muito profundo, não vou entrar aqui porque, meu Deus, a hora já venceu. Mas assim, né? E quando ele fez isso, ele concedeu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Nessa esteira vem o verso 11 que diz, olha, ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A gente vê isso claramente, irmãos. Vocês vão ver isso aqui nesse ano de 2024. Nós vamos ter um pastor aqui, que eu nunca vi um evangelista igual aquele homem. Eu nunca vi. É o meu pai na fé. É o meu pai na fé. Ele tem mais, hoje, ele beira, pastor Newton Tuller. Quem já ouviu falar do Newton Tuller? Irmão, é uma celebridade aqui de Maringá, esse velhinho. Eu brinco com ele, eu falo que ele é sem vergonha, mas é meu amigo, né? Hoje é um senhorzinho, está com mais de 80 anos de idade, mas é um dunamis. Se você ouvir a voz dele, você fala, você está de brincadeira, não é? Nessa idade. E um conhecimento assim, vastíssimo, né? E ele vai estar conosco. Mas assim, pastor Newton, a gente fala pastor porque é a regra, irmão, mas ele é um evangelista. Não existe, não conheci até hoje um evangelista igual aquele homem. Eu não conheci. Pra você ter uma ideia, ele tem quase 200 filhos na fé, que são pastores. Ele ganhou para Cristo. Quase 200. Ele que gerou, ele que ganhou para Cristo. Dado o dom desse homem. Ele é um evangelista. O homem prega assim, irmão, você se converte de novo. Você entrega a sua vida para Jesus de novo. De tão delicioso que é. Sabe, é um dom, é o dom que o Espírito Santo deu para ele, né? Nós vamos ter outro aqui, que vocês vão ver, cara, esse cara tem um dom apostólico, vai estar aqui, foi meu pastor também. O que eu sei, o que eu aprendi no começo do meu ministério, foi o homem que me deu a oportunidade, foi o homem quando ninguém dava nada por mim, né? Não dava nem um pão seco para mim, ele me chamou, falou assim, não, você vem trabalhar comigo, você vai ser pastor comigo, me colocou à frente de uma igreja, doido, era um garoto, e ele me colocou à frente dessa igreja, sabe, mas esse homem me treinou. O momento mais difícil, eu vou contar no dia que ele estiver aqui, um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha jornada ministerial, onde eu podia perder tudo, era a hora assim, decisiva. Esse homem me trouxe uma palavra de conselho, ele falou assim, pastor Claudinei, gaúchão, conversei com ele essa semana, fiquei assim, falei, nossa reverendo, o senhor ainda está com essa voz aí que parece um vozeirão assim, ele é gaúchão, né? E aí, ele naquele momento, ele me deu uma palavra de conselho, que mudou o destino da minha vida. Eu podia ter perdido tudo, mas a palavra de conselho que aquele homem deu para mim, fez a diferença. Esse homem ele já fundou, ele já plantou, olha irmãos, assim, é que daí fica difícil, mas ele, mais de dezenas de igrejas, eu acredito que mais de centena, tá? Mais de centena, eu vou perguntar para ele o dia que ele estiver aqui, reverendo Joãozinho, vai estar aqui conosco, é um apóstolo, um dom apostólico. Apóstolo não é um apóstolo, entenda, não é um apóstolo lá dos tempos bíblicos, não, é outro, é um cara que ele foi chamado, ele recebeu um dom apostólico de trazer fundamento, de iniciar coisas, de começar coisas do nada, estabelecer fundamentos, levantar líderes. Então é um homem assim, olha, é exponencial, então assim, aqui fala dos 5 dons, né? Fala que tem uns que foram designados para ser apóstolos, outros para serem profetas. Vai vir os profetas aí, profeta é tudo doido, eu vou alinhar com vocês, vou falar assim, irmãos, é uma bênção.
É uma bênção. Só que eles são tudo doidos, irmãos. Eles se movem no profético, e o profético não é brincadeira não. Mas vai vir também uns profetas aqui. Vai vir evangelista, como eu já falei, outros para pastores, tem o dom pastoral, né? Você pega o Amaro, eu falo, misericórdia, me dá nervoso de tanto dom pastoral. É muito dom pastoral, podia ter menos dom pastoral, sabe? Porque ele passa a mão, ele alisa, tudo, é muito demais, gosta de cuidar, sabe? Eu estou com vontade de matar, e ele está com vontade, não, tem que cuidar. Eu falo, meu Deus do céu, dá-me paciência. É verdade, é dom, Deus fez assim. Uns ele fez de um jeito, outros ele fez de outro jeito, né? Uns para pastores e outros mestres. Tem gente, irmão, que tem um dom, vai ter mestre aqui. Por exemplo, esse Hernani, se você for ver lá, assistir alguma coisa, você vai ver que palavra revelada que esse homem tem. Um ensinamento assim que você fala, de onde que ele tirou isso? Eu já li 100 vezes, e não é que está aqui mesmo, eu nunca enxerguei desse jeito, eu nunca entendi dessa maneira. E o homem, por quê? Porque ele é um mestre, mas ele não é só mestre não, ele é profeta também, geralmente caminha junto esses dois dons, tá bom? É uma coisa extraordinária. Continua no texto lá, irmão, né? Qual que é o objetivo de Deus ter designado esses dons, derramado esses dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Qual que é? Olha lá. Qual é o objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Diga comigo, com o objetivo de preparar os santos. Diga comigo assim, preparar a igreja para a obra do ministério. Esse é o sentido, irmão. Se a gente não chegar nesse lugar aqui, alguma coisa está errada. O objetivo é preparar, é treinar, que as pessoas cheguem nesse lugar. Que lugar? Para fazer a obra de Deus. É a obra do ministério. Você não está fazendo a obra? Você não está fazendo a obra do ministério? Então, você está no tempo de menino. Você ainda é uma criança. Você não amadureceu. Agora a questão aqui que pega, e é isso que eu quero que você entenda, já eu vou mostrar aqui no texto, é o seguinte, é tempo de você ainda ser menino? É tempo. Você está na hora de ser menino ainda? Você não, eu não faço nada, pastor. Eu não ganho uma alma para Cristo. Passei um ano, entrei um ano, saí um ano, eu não levei uma pessoa para Jesus. Eu não falei de Jesus para ninguém. Tá? Joia. Você é menino ainda? Porque o menino não tem essa capacidade, né? Não é facultado a ele judiação. Ele ainda é menino. Ele não tem essa condição, né? Agora, você está no tempo de menino? Você ainda está vivendo o tempo de menino? Ou já era a hora de você se tornar um homem, uma mulher madura? Um homem maduro? Assumir o teu lugar. Assumir o teu lugar. Sabe por quê, irmão? Sim, sendo muito franco, com todo amor, todo carinho por você. Porque um dia, todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Todos nós. Não tem ninguém que vai fugir disso. Todos nós estaremos diante de Deus e nós vamos prestar conta. Você vai prestar conta. E ai daquele que chegar igual aquele imaturo, porque ele era menino, imaturo. Ele falava como menino e ele sentia como menino. Lê o texto, Mateus capítulo 25, ele recebeu um talento, era muito dinheiro, irmãos, era mais de 30 quilos de ouro, mais de 30 quilos de ouro, mas ele pegou tudo aquilo que foi investido nele, e ele enterrou, ele escondeu, e sabe por que ele fez isso? Porque ele falava como menino, ele sentia como menino, ele raciocinava igual um menino, o raciocínio dele era de menino. Por quê? Porque as emoções, olhe para mim, as emoções dele sabotavam ele. Esse ano, meu irmão, tem que ser um ano de crescimento emocional também. Eu vejo que muita gente aqui, está barrada, está atada por causa das suas emoções, preso por emoções, anda por emoções. A Bíblia não diz que eu devo andar por emoção, a Bíblia não diz que você deve andar por emoção, embora a gente sinta, e vamos continuar sentindo. Você sente, eu sinto, lógico, mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Fé é confiança no caráter de Deus. Fé é quando eu me lembro de quem Deus é. E ainda que eu não sou, ainda que eu não posso, ainda que eu não sei, o meu Deus, Ele pode, o meu Deus é, e Ele é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Isso é fé. Só que quando eu sou um menino, emocionalmente eu fico preso, eu me perco. Eu me perco onde? Eu me perco nas minhas emoções. Mas eu não vou ainda falar sobre isso. Não vou entrar. Só estou tentando esclarecer para você. Olha lá, tem que crescer. Os santos precisam ser preparados para a obra do ministério. Sabe por quê? Para que o corpo de Cristo seja... Irmão,
o corpo de Jesus tem que ser edificado. O corpo de Jesus somos nós. Sou eu, sou você. Cada um aqui é um membro do corpo. Você é um membro. Eu quero que você reflita, eu quero que você saia daqui pensando. Eu não quero que você saia mal, mas eu quero que você saia daqui refletindo e falando assim: que tipo de membro eu sou no corpo de Jesus? Será que eu não sou um membro que eu tenho de alguma forma paralisado o corpo? Você já pensou um dedo que fala: não, eu não quero? Uma mão que diz: não vou fazer. Um pé que diz: eu não vou andar. Um olho que diz: eu não vou abrir, eu não vou enxergar. Você já pensou? Ele compromete o corpo. E a palavra de Deus está falando aqui para mim e para você. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso e dizendo para nós. Ele está dizendo que esse corpo, ele precisa ser edificado. Irmão, edificado não é esse prédio aqui não. É gostoso a gente vir aqui, irmão, e ter um lugar bonito. Eu sempre faço menção a isso. Por exemplo, na hora do louvor, eu estava ali, de novo, não é expressão de púlpito, mas é o jeito de falar. Irmão, eu chapo, eu falo: nossa, que louvor gostoso. E eu danço, e eu, sabe, que delícia estar aqui, meu irmão. Que delícia. Ambiente climatizado, uma cadeirinha gostosa. É uma delícia estar nesse lugar. Mas isso não é edificar a igreja. Isso não é edificar o corpo. Não é ter uma tela, não é ter um som bom, não é ter... Não, meu irmão. Não é isso. O corpo é composto de muitos membros, diz lá, 1 Coríntios capítulo 12, depois você lê lá. É composto de muitos membros. Você é um membro, diga: eu sou um membro do corpo de Cristo. E aí eu te pergunto: que tipo de membro você está sendo? Do corpo? Você é um membro que coopera com o corpo? Você é um membro, irmão, que é eficiente? Você é um membro que faz a diferença? Ou é um membro que às vezes está paralisando o corpo? Está prejudicando o corpo de Jesus? Por quê, pastor? Escuta, porque é menino. Não! A maior prova de que você é um menino é quando você já começa a berrar e dizer: eu não sou menino. Não sou criança. É criança. Se comporta como menino. Tem desculpa. Eu não faço, sabe por quê? Por causa de fulano. Eu não sou, sabe por quê? Porque eu era de tal igreja. Tem alguns aqui, eu sei que você, né? Não é todo mundo que nasceu aqui, né? Começou na fé aqui. Porque eu era de tal igreja, e tal pastor fez isso, fez aquilo, e tal. Às vezes Deus usa até as tragédias da vida da gente para nos tratar, irmãos. Até as coisas ruins, até os problemas que a gente teve. Deus está usando aquilo ali de alguma forma. Davi falou isso. Eu não tenho tempo, a mensagem já tem que encerrar. Mas Davi falou isso. Um dia o cara estava amaldiçoando ele, tacando pedra nele. Aí o general dele, o soldado dele, falou assim: vou lá matar ele. Davi falou: faz isso não. Não toca nele, sabe por quê? Porque às vezes Deus levantou ele para fazer isso. É o que eu estou precisando agora. Eu estou precisando é levar pedrada. Eu estou precisando é levar xingamento. Eu estou precisando. É a minha hora. Tudo tem um propósito. Às vezes Deus permitiu. E aí você está, depois de 10 anos... depois de 5 anos, preso ainda. Porque fez, porque falou, porque isso, porque aquilo. E você não avança, você não cresce, você não amadurece. Continua menino. Vocês estão me entendendo, irmãos? Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós, para a gente encerrar. O pessoal do louvor quiser vir. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Presta atenção. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Unidade é coisa de gente madura. Sabe por que é coisa de gente madura? Sabe por quê, irmão? Porque a gente aprende a conviver com os diferentes. Olhe para mim rapidamente, o horário já encerrou, mas deixa eu te esclarecer uma coisa: unidade não é uniformidade. Amém, povo de Deus? Diga comigo: unidade. Pelo amor de Deus, anota isso aí. Isso custa caro, irmão. Custa caro, uma vida para você aprender uns trem desse aí, ó. Eu estou entregando para você de mão beijada. Diga comigo: unidade não é uniformidade. Então quando a gente amadurece, a gente entende, irmão, que o diferente, ele é necessário. A gente entende que o outro, o fato do outro ser diferente de mim, gostar das coisas que eu não gosto, mas tem um propósito. A gente precisa estar unido no mesmo propósito. A gente precisa estar debaixo de uma mesma bandeira. E a bandeira se chama Jesus. Ele é o Jeová Nissi, aleluia. A Bíblia diz: o Senhor é a nossa bandeira. Irmão, vocês não estão entendendo. O Senhor é a nossa bandeira. Nós estamos debaixo de uma mesma bandeira. É Jesus, meu irmão. É o nome dEle. É Ele que precisa ser exaltado. É Ele que precisa ser glorificado. É Ele que precisa ser levantado nesse lugar. É Jesus que precisa ser anunciado.
É Jesus que precisa ser pregado. É Jesus. Amém, povo de Deus? Tem que haver unidade. Unidade é sinal de maturidade, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quantos querem crescer no conhecimento de Jesus? Sabe como que você vai fazer? Prepara o vídeo para mim aí, fazendo um favor. Vocês esperam um minutinho, porque eu esqueci do vídeo. Tá? Vocês vão ver agora como que você vai fazer. E do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos a... Chegou na palavra que eu queria. E cheguemos ao quê? A maturidade. Diga comigo, maturidade. Diga 2024. É o ano da maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que palavra poderosa. Aqui dá uma pregação, tá? Teleios. Teleios. É o homem completo. É o homem que foi trabalhado, forjado, preparado. Que coisa extraordinária. Quando você se torna maduro, é isso. Eu vou te dar uma dica deve ter 1 minuto aí, para falar para você como você vai crescer no conhecimento de Jesus. Jesus disse, aprendei de mim, Mateus capítulo 11, depois você lê lá, a partir do verso 28, Jesus falou lá, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai ter paz, você vai ter descanso para sua alma. Dá um blackout aí, solta para nós esse vídeo. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, ele se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Uau. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus. E há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção agora, vamos orar. Aí você não sai não, que eu vou ter um momento especial aqui. Hoje nós estamos demitindo. Brincadeira, eu brinquei com ela, eu falei para ela assim, ó, vou fazer igual o Roberto Justus fazia, né? Tá demitido, né? Na verdade, assim, com muita dor no coração, mas a gente está despedindo alguns irmãos aqui, que nesse novo ano eles não vão estar aqui conosco, Deus está levando eles,
né? Mas vai ser uma bênção para eles também, em nome de Jesus. Deus vai cuidar deles, Deus vai dirigir a vida deles, eu tenho certeza disso. Mas daí você não sai, não é para a gente orar por eles. Eu quero que você abençoe esses nossos irmãos. Vamos adorar o Senhor agora. Prepara teu coração aí, que o Espírito Santo continue falando com você.